A graça e a paz a todos, como vão todos vocês, tudo bem? Bom dia! Paz seja convosco, em nome de Jesus. Senhor Deus e eterno Pai, soberano, maravilhoso Tu és, digno de toda honra, todo louvor, toda adoração, magnitude, esplendor, majestade, poder, autoridade, domínio sobre os céus e a terra e tudo que nela há. Louvemos, adoremos, exaltamos o Senhor, porque Ele é digno de toda honra, todo louvor, toda adoração. Aleluia, glória a Deus. Amados, hoje eu vim falar, o Espírito Santo tocou em meu coração e eu olhando aqui os versículos, capítulos da Bíblia, ele me mostrou Oséias. Eu estou sempre lendo, estou sempre estudando a palavra de Deus. Nós nunca sabemos tudo, sempre isso, né? Somos aprendizes, sempre estamos buscando conhecer cada vez mais a palavra do Senhor. Interesse não falta, viu? É algo que está em mim, entronizado, meu DNA é Cristo. Né? Nós temos, todos nós que somos de Cristo, nós temos a marca da promessa, o selo do Espírito Santo, e com isso a unção que é derramada sobre nós, a virtude e o poder, é o que eu peço todos os dias ao Senhor. Derrama, Senhor, sobre mim a virtude, a Tua virtude, Senhor, e o Teu poder sobrenatural em nossas vidas, para que nós possamos desfrutarmos também da Tua presença, do Teu poder, da Tua magnitude, da Tua plenitude, do Teu Santo Espírito, e assim podermos somar na vida de muitos, agregar, auxiliar, ajudar, contribuir, consolar. O Espírito Santo, Ele é o próprio Deus. Jesus usou o nome de Consolador, mas nós sabemos que é o próprio Espírito dele, é uma pessoa. Espírito Santo, louvo, te adoro, bendigo o teu nome, louvado seja teu santo nome, Pai, Filho e Espírito Santo, Paráclitos. Aqui a palavra hoje é sobre tudo voltado ao temor ao Senhor, não é? A consciência de que nós devemos não nos espelharmos em... Nós sabemos aqui que tem coisas do Antigo Testamento que nos serve como sombra, né? Nós devemos... Porque o Senhor disse que não veio revigorar a lei, nem apagar a lei. Mas nós sabemos que quando Deus deu o seu Filho amado, né, por amor à humanidade, depois que houve a queda do homem, Adão e Eva, então Ele deu, né, depois de tantas coisas, aberrações que já havia naquela época, e Deus deu em forma de expiação, redenção por nossos pecados da humanidade, né? Que somos nós, eu e você. Ele deu seu Filho amado para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E Jesus, ele é a verdade. Através do sacrifício do seu Filho amado, Jesus, seu Filho unigênito, ele nos concede a graça, que é o favor imerecido, e nós devemos ter gratidão ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, claro. Ele disse, eu e o Pai somos um. Então, nós sabemos que a Trindade é o próprio Deus. Então, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Ele foi enviado para ficar com todo aquele que nele crê e o segue e o serve. E nós temos aqui algumas passagens bíblicas, tem alguns exemplos que nós não devemos nos espelhar, nós não devemos, isso serve como um alerta, né? Uma exortação, um alerta, que o Senhor, ele traz à nossa memória o arrependimento dos pecados, né? Todos nós, nenhum justo pode dizer que não peca, porque nós pecamos, não é? Se nós não pecamos por atitudes,
Algumas vezes podemos pecar por pensamentos, atos, omissão, até quando nós nos omitimos de fazer o bem, assim também está pecando. Tem o pecado de comissão e o pecado de omissão, não é? O pecado de omissão, de comissão é aquele que você peca, sabendo que você está fazendo a coisa errada, que está desagradando a Deus e continua pecando. Nós sabemos que a iniquidade é uma consequência de pecados e a pessoa permanece no pecado, aquilo é a iniquidade. E o pecado de omissão é aquele que você sabe que pode, né, como está escrito em Tiago 4,17, você pode fazer o bem e você não faz. Então é um pecado de omissão. Às vezes a gente também tem o pecado consciente e o inconsciente. Às vezes a pessoa também peca, não é? Algo que nós poderíamos ter feito, né? Isso já aconteceu até comigo mesmo. Nós somos humanos, amados, nós somos falhos, né? Podemos ser pessoas melhores? Podemos, né? Estamos numa carreira para isso. Até a volta de Jesus, né? Ou até vida tenhamos, nós estamos nessa corrida de sermos cada vez mais pessoas melhores, procurarmos fazer o bem, não é? Porque o primeiro mandamento, não é? Sabemos, e quem não sabe, ouça a palavra de Deus, que o primeiro mandamento, amarás o Senhor teu Deus, está lá em Marcos 12, 30 a 31. O 30 é o primeiro mandamento, que é amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. E o segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, quem ama o próximo não vai desejar o mal, não vai colocar a perna para ele cair, puxar o tapete, né, no popular. Quem ama o próximo vai agregar, vai acolher, vai somar, vai estender a mão quando puder, não é? Porque o Senhor, ele sabe as intenções dos nossos corações, não é? Como está escrito em Jeremias 17:10, que o Senhor esquadrinha o seu som dos nossos corações e o Senhor prova os nossos pensamentos para dar recompensa de acordo com o fruto de nossas ações. Então nós podemos enganar ao ser humano, mas a Deus ninguém engana, porque Ele conhece o nosso profundo, nosso íntimo, o mais íntimo de cada um, não é? O diabo, ele não sabe, ele não é onisciente. Deus é onisciente, Deus é onipotente, é onipresente, ele sabe todas as coisas. Mas o diabo, ele só sabe daquilo que sai da sua boca, que sai da minha boca, não é? Ele conhece os nossos gestos quando algo te alegra, quando algo te entristece. Então o trabalho dele, a missão dele é justamente destruir os teus sonhos, sabotar, dizer que você não é o que Deus já disse que você é, que você seja. E o importante é que nós saibamos da nossa identidade. Não importa o que alguém pense de você, eu digo não importa sim. Na verdade, né, tem um fundo de importância nisso aí, claro. Porque se nós vivemos numa sociedade, nós vivemos numa comunidade, nós devemos buscar, claro, o melhor para cada um de nós. E de repente você está dependendo de alguma coisa também, não é? Claro, nós não vamos servir a Cristo só pensando em recompensas. Não, mas na vida, enquanto nós estivermos aqui nessa terra, nós também precisamos de mantimento, é verdade ou não é? Sim ou não? Nós precisamos nos manter, não é? Então, claro, existe aquela parte também, somos espirituais, somos. Vivemos em espírito, vivemos. Mas enquanto nós estivermos aqui nessa terra, nós precisamos também do nosso mantimento. Não é verdade? Então, há uma importância sim, com a reciprocidade, com o que o outro está vendo em nós, né? Que nós possamos contribuir, agregar, somar, seja na vida de família, seja na vida do próximo, no geral, né? Seja numa comunidade, seja numa igreja, seja num trabalho, na atividade que você exerce, não é verdade? Então,
há uma disponibilidade, deve assim haver uma disponibilidade de você fazer o melhor, de você fazer tudo como diz as Escrituras, de todo o coração, de toda a tua alma, todo o teu entendimento, embora nós tenhamos o princípio de que, se estamos em Cristo Jesus, o entendimento não é o nosso entendimento, e sim o dele. Mas se nós estamos em Cristo Jesus, quem conduz os nossos passos, quem é o nosso guia, é o Espírito Santo, é o Paráclitos. Vivemos e devemos ter temor e tremor às coisas concernentes a Deus. E aqui o povo nessa época era um povo rebelde, era um povo arrogante, era um povo que vivia em corrupção, era um povo que vivia em matança, não é? Era um povo que vivia em idolatria, não tinha temor nem tremor às coisas de Deus, achava que podia viver de qualquer forma, achava que podia fazer pecar e se oferecer sacrifício no holocausto, no caso, que eles tinham seus altares, né? Embora muitos dos altares que eles tinham eram altares de ídolos, de deuses estranhos, era contrária às coisas de Deus. Então, os deuses deles eram os deuses com D minúsculo. O nosso Deus verdadeiro, ele é escrito com D maiúsculo. Toda vez que você vê em algum lugar o D minúsculo, está se referindo a deuses estranhos. O nosso Deus Todo-Poderoso, ele se escreve com D, digita com D maiúsculo. Então o povo nessa época era um povo que vivia desagradando a Deus. Não buscava o conhecimento da palavra de Deus, não buscava conhecer naquela época, né, a lei, não buscava estar perto de Deus, não tinha comunhão com Deus, pelo contrário, era um povo que se corrompia, era um povo que vivia em violência, vivia em idolatria, e só o fato de viver em idolatria, isso aí já desagradava muito a Deus, porque eles diziam com as atitudes dele que não cria, não acreditava no Deus, né? não tinha temor ao Deus verdadeiro, preferia ser contrário, preferia colocar a sua crença, sua fé nos deuses estranhos. Então, por isso, eles sofreram muitas coisas, né? E foram até destruídos. Então, assim, só dando uma pincelada eu tô lendo Oséias, eu vou focar mais no 6, mas eu vou dar uma pincelada aqui no 3. Amor de Deus pelo povo infiel. Aqui relata o amor de Deus. Deus, nós sabemos que mesmo o povo sendo infiel, Deus, ele permanece, porque ele não pode negar a si mesmo, não é? Os atributos dele, que ele é um Deus fiel, verdadeiro, não é? Até porque ele nos ordena que nós também sejamos fiéis, honestos, verdadeiros. Então, se nós temos que ter a característica do Deus verdadeiro, nós precisamos também ser fiéis, né? Ser honesto, ser verdadeiro, ter benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio, temperança, não é? Longanimidade, né? Aí aqui, ó, o amor de Deus pelo povo infiel. O Senhor me disse, vá outra vez e ame uma mulher que é amada por outro e é adúltera, assim como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem bolos de passas. Interessante isso aqui. Assim comprei por 15 peças de prata e 150 quilos de cevada. Aí tem assim, dizendo assim, ó, porque os filhos de Israel ficarão por muito tempo sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem coluna, sem estola sacerdotal ou ídolos do lar. Depois os filhos de Israel voltarão e buscarão o Senhor, seu Deus,
e Davi, seu rei, e nos últimos dias, tremendo, se aproximarão do Senhor e da sua bondade. Ou seja, eles precisaram passar por tantas coisas, né? Filho de Israel, escutem a palavra do Senhor, porque o Senhor tem uma controvérsia com os moradores da terra. Não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus na terra, mas pelo juramento falso, mentira, assassinato, roubo. Tá vendo? Eles eram adúlteros, eles viviam em mentira, assassinato. Há violência, homicídio sobre homicídios, por isso a terra está de luto e todos seus moradores desfalecem. Juntamente com os animais, aves do céu e até peixes do mar estão morrendo. Deus acusa os sacerdotes, todavia ninguém acuse nem repreenda, porque minha acusação é contra vocês, sacerdotes, por isso vocês tropeçarão de dia e os profetas juntamente com vocês tropeçarão de noite, e eu destruirei mãe de vocês. Meu povo está sendo destruído, pois lhe falta conhecimento. Pelo fato de vocês, sacerdotes, rejeitarem o conhecimento, também eu os rejeitarei, para que não sejam mais sacerdotes diante de mim, visto que se esqueceram da lei do seu Deus. Também eu me esquecerei dos seus filhos. Então, assim, aí tem dizendo assim, né? Tem muitos versículos aqui. Aí o arrependimento, por quê? Porque eles rejeitavam a Deus, preferiam servir a ídolos e achavam que dando sacrifício, né, àqueles ídolos estava tudo bem. Venham, aí tem aqui em Oséias 6, arrependimento fingido, venham e voltemos para o Senhor. Então o Senhor aqui, ele exorta, né, as pessoas se arrependerem dos seus próprios pecados e se voltarem para Deus. Venham e voltemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou, mas vai nos curar. Ele nos feriu, mas vai atar as feridas. Depois de 2 dias, nos dará vida. Ao 3º dia, nos ressuscitará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como o amanhecer, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como uma chuva fora da época. Glória a Deus, que rega a terra. Aí, quando chega no versículo 6 de Oséias, capítulo 6 e versículo 6, pois quero misericórdia e não sacrifício, conhecimento de Deus mais do que holocausto. Mas eles transgrediram a aliança como Adão, eles foram infiéis a mim. Então era um povo que vivia em corrupção, né? Aí aqui Oséias, já o esboço feito, tem dizendo assim, ó: às vezes as pessoas acham que podem pecar e depois fazer algumas coisas externas, como pedir perdão. É necessário pedir perdão, claro, mas quando a pessoa se arrepende de fato, né? Tem um coração quebrantado, sincero, na presença do Senhor e reconhece o seu erro, nisso está o arrependimento. Só que essas pessoas aqui naquela época, né? E não é só naquela época não, na época de hoje também. Tem pessoas que fazem coisas, né? Praticam coisas erradas, e o fato de pedir perdão, e muitas delas pedem perdão, mas continua permanecendo em fazer as coisas erradas. Às vezes as pessoas acham que podem pecar depois de fazer algumas coisas externas, como pedir perdão, fazer algumas orações, devolver o dízimo, sacrifícios, holocaustos e frequentar as reuniões, os cultos, né, das igrejas para consertar seus pecados. Embora nós saibamos também que igreja não é lugar de gente, não é lugar de gente perfeita. A igreja nada mais é do que um hospital de milagres, não é verdade? De transformação, lugar de bênçãos também, claro, para que nós possamos ser abençoados, porque quem ali guia, quem conduz ali o culto é o próprio Espírito Santo, é o Paráclitos. Embora todas essas coisas sejam
com certeza importantes. O arrependimento é um processo muito mais profundo. O arrependimento, eu disse a vocês que a live seria mais sobre arrependimento, né? O arrependimento é um quebrantamento e um espírito contrito, que resulta em profundo sofrimento por nossos pecados, a resistir o novo pecado. Se de fato houver o arrependimento, sinceramente, dessa forma, nós renovamos nossa comunhão com o Senhor. O Espírito nos purificará, dando paz de consciência, ajudando-nos a perder o desejo de pecar. Tem aqui uma observação que Deus me deu ontem, né? Aí diz assim, isso seja qual for o pecado. Deus disse que não há tentação que não possamos deixar de resisti-la, se nós estivermos nele. Porque o seu Santo Espírito nos dará subsídios, né? Nos dará condições de resistirmos à tentação e termos firmeza em permanecermos no seu Santo Espírito em santidade, em purificação. Não é verdade? Deus aqui, ele convida nesse capítulo a seu povo voltar-se para Deus, né? O profeta, ele mostra que essa volta é o princípio da restauração. Osés esforça a nação a conhecer e a se esforçar a voltar para o Senhor, conhecer ao Senhor. A promessa é de que eles fizessem isso, eles se voltassem para Ele. Fica claro nesse capítulo que buscar o conhecimento de Deus é fundamental. É melhor conhecer a Deus do que oferecer sacrifícios. Aprendamos que quem não conhece a Deus presta culto sem conhecimento, né? A pessoa que presta culto a deuses estranhos é porque não conhece a Deus, não tem temor ao Senhor. Ou seja, é um ritual onde não sabemos o que está sendo feito. Não é verdade? Então, assim, amados, eu dei uma pincelada assim rapidamente nesses versículos. Nós sabemos que era um povo que se corrompia, né? Era um povo infiel a Deus. Era um arrependimento, na verdade, era um arrependimento fingido. Era um arrependimento, na verdade, fingido. Não tinha arrependimento, não tinha de fato temor ao Senhor. Que nós tenhamos, né, essa consciência de que nós devemos ter temor ao Senhor, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Porque antes de nós sermos filhos de Deus, como está escrito em João 1:12, nós fomos e somos a sua feitura, né? Sua criação. Somos criaturas e passamos a ser filhos de Deus quando cada um de nós reconhecemos que Jesus, ele veio em carne, sofreu, padeceu, morreu, morte de cruz, foi crucificado pelos nossos pecados, devido aos nossos pecados, nossas transgressões e culpas, enfermidades, como está escrito em Isaías 53, foi levado pelos tosquiadores como uma ovelha muda ao matadouro, mas morreu, pagou o preço de expiação, redenção pelos nossos pecados, mas ao terceiro dia Deus o ressuscitou. E todo aquele que confessa que Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus, essa pessoa tem a vida eterna. Agora ele nos encoraja, nos ensina, né, que no mundo haveria aflições, mas que o justo, na vida do justo haveria aflições, mas que Deus nos livraria de todas elas. Porque se você está em Cristo Jesus, Ele guia nossos passos e Ele também nos livra de todo mal. Ele nos conduz ao melhor caminho, Ele nos conduz às ações, às atitudes que provêm dEle.
Então ele nos ensina, né, que a pessoa, quando pecar, não é porque, embora nós saibamos que nós dependemos desse amor, né, devemos ter temor e tremor às coisas de Deus, fidelidade, colocar em primeiro lugar em nossas vidas, como está escrito em Marcos 12, 30, 31, não é? Que nós devemos, porque um dos discípulos conversando com ele, e ele disse que se nós cumprirmos esses 2 mandamentos, não estaríamos longe do reino dos céus, do reino de Deus. Então aqui, ó, em Oséias 6, 7 até o versículo 11, ele diz assim: a colheita para a volta. Deus deseja o arrependimento sincero. Se nós arrependermos sinceramente, é uma forma de renovarmos nossa comunhão com o Senhor. O Espírito Santo nos purificará, dando-nos paz, consciência, ajudando-nos a perder o desejo de pecar, ensinando-nos a perder o desejo de pecar, ensinando-nos que podemos continuar a nos aproximar do Senhor e dando-nos forças para guardar, aqui diz assim, os convênios, né, que fizemos. No caso, o pacto que nós fazemos com o Senhor, desde o momento que você confessa, com sua boca você confessa e com o coração você crê que Deus ressuscitou Jesus dos mortos. Aí no versículo 5 aqui ele fala, né, que eles tinham espírito de prostituição, influência de Israel, que se desvia do Senhor. Então ele nos exorta aqui que nós devemos estar atentos, né? Estar atentos às hostes malignas, assim, atentos à voz de Deus, desviar das vozes malignas, porque o diabo, nosso adversário, quer a todo custo nos desviar dos caminhos de Deus. É muito importante que estejamos vigilantes, atentos a qualquer influência maligna que queira nos cercar. A nossa oração deve ser, né, buscando ao Espírito Santo, nos guarda e nos livra de todo mal. Que o Espírito Santo nos influencie a ser cada vez mais entregue nas mãos de Deus a nossa vida. Se não for assim, a arrogância nos dominará e o nosso coração será cada vez mais endurecido contra o Senhor, nosso Deus. Porque nós sabemos que a carne milita contra o Espírito, e o Espírito milita contra a carne, claro. Nós não devemos vacilar nisso, né? Não devemos negligenciar nisso, porque nós sabemos que o Senhor nos diz: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e o diabo fugirá de vós. Você se lembra da passagem que está em Mateus 4,4? Se o Senhor ali estava claro, obviamente, o Senhor estava em espírito. O diabo, ele conhece a Bíblia. E o que foi que ele fez? Ele usou até passagem da Bíblia para tentar desviar, para o Senhor não cumprir o propósito dele. Porque qual era o propósito? Era o Senhor se jogar ali, como ele estava dizendo? O diabo estava dizendo? Não, era cumprir o propósito dele. E qual era cumprir o propósito dele? Era se sacrificar pela humanidade e ressuscitar ao terceiro dia. O Senhor vive e ele voltará para buscar os salvos. A tentação de Jesus. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: se você é filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é filho de Deus, jogue-se daqui abaixo, né? Porque está escrito:
Aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito e eles sustentarão nas mãos para que você não tropece em alguma pedra. Veja, ele usou um versículo do Salmo 91. Se eu não me engano, é o versículo 11 ao 12. Jesus respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse, tudo isso lhe darei, se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou, vai-te embora, Satanás, vai-te, Satanás, porque está escrito, adore o Senhor, seu Deus, e preste culto somente a ele. Com isto o diabo o deixou e Jesus foi servido pelos anjos de Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor disse que também nessa terra haveria dias maus e que nós estivéssemos buscando a sua presença em espírito, porque no seu Santo Espírito, né, que é o único Espírito que nós devemos clamar, é a sua presença, é o Espírito Santo, Paráclitos, porque haveria dia mau. E em todas as suas escrituras ele fala de uma casa que é alicerçada na rocha, que é Cristo Jesus. Então, se essa casa estiver alicerçada, ele compara com um homem prudente que edificou uma casa sobre qual a base dessa casa, qual a estrutura dessa casa, não é? Porque uma casa, ele compara com a casa, ele quer dizer a nossa vida, porque simbolicamente ele usa um termo material, não é? Que ele dá uma expressão de casa, mas ele chama a nossa vida de casa, de morada. Então, o que é que está habitando em nós? Se estiver habitando em nós o seu Santo Espírito, então nós estamos já alicerçados na rocha. E quem está alicerçado na rocha, ele compara com um homem sábio, um homem prudente, que ouve a sua palavra e obedece, e a cumpre. E aquele que não cumpre, aquele que não obedece, é como uma casa que ela é alicerçada na areia. Vem um ímpeto, uma tempestade, um vento forte, e assim ele compara com as adversidades de nossas vidas, em nossas vidas, porque muitas vezes há circunstâncias em nossa vida que nos fazem tremer na base. Como tremer na base? É algo que vem como um ímpeto, como tantas coisas. Às vezes a notícia de uma má notícia, de uma enfermidade, mas que você, se tiver alicerçado na rocha, se você tiver alicerçado no Espírito Santo, em Cristo Jesus, você tem fé, você busca avivar sua fé na presença do Senhor, buscando seu Santo Espírito, e ali ele vai... Por quê? Porque Deus, ele é galardoador, ele é fiel, ele é abençoador. Então, se você tiver alicerçado na rocha, que é o Senhor, ele vai te dar subsídios, ele vai te dar condições de você superar aquilo ali, ele vai paulativamente, né, gradativamente, ele vai te auxiliando. Você muitas vezes precisa fazer um tratamento, não é? Porque nós somos matéria também, né? Nós somos corpo, alma e espírito. Então muitas vezes nós precisamos tratar do nosso corpo. Se é algo que está acontecendo no nosso corpo, muitas vezes o Senhor, ele criou os especialistas também, os médicos, para nos conduzir, né, à cura. Então, ele usa também os medicamentos. Então, existem também, às vezes, uma má notícia de outra coisa. Vamos supor, a pessoa perdeu o emprego, não é? Ou, vamos supor, um relacionamento que foi rompido, ou um filho está desviado, está para um caminho errado. Mas se nós estivermos buscando a sua presença, nós estivermos sempre em comunhão com o Senhor, e ele vai nos conduzir, ele vai nos direcionar para que nós alcancemos êxito, vitória. E muitas vezes, amados, nós às vezes, para nós,
Nós pensamos assim, aquilo ali é impossível, mas não há impossíveis para o Senhor. O Senhor é o mesmo, Ele nunca mudou. Ele disse, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras nunca hão de passar, nunca passarão. Então, e é promessa dele que estaria conosco todos os momentos de nossas vidas, até a consumação dos séculos. Até vida tenhamos, se nós estivermos alicerçados no Todo-Poderoso e buscarmos sua presença constantemente. Essa é uma busca contínua. Ele disse, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Ele disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele nos disse a verdade, o Senhor é a verdade, que no mundo nós teríamos dias maus, mas ele disse, ele deu a receita, né? É como se fosse uma receita, que nós estivéssemos firmes para que nós pudéssemos resistir o dia mau e superarmos muitas coisas na vida, não é verdade? Eu vou ler aqui Éfesos 6. Quanto mais irmãos, né, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, vistam-se com toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau. Né? E qual é a armadura de Deus? É você estar buscando a presença do Senhor em oração, orando sem cessar, vigilante. Porque o diabo ele anda em derredor buscando a quem tragar. Nós devemos resistir, sujeitarmos a Deus e resistir ao diabo e ele fugirá de nós. De nós e de vós. Portanto, fiquem firmes. Cadê? Onde está que eu estava lendo? Contra a sangue, contra a carne, contra as principadas e as potestades, contra os dominadores desse mundo, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, que vocês possam resistir no dia mau. E depois de terem vencido tudo isso, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingidos os vossos lombos, com a verdade, vestidos com a couraça da justiça, tenham os seus pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isso vigiem toda perseverança e súplica por todos os santos, e orem também por mim, para que no abrir da minha boca me sejam dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja usado para falar como devo falar. Então é assim, o Senhor ele nos alertou que haveria dias, não é? Pode haver dia mau, dia de angústia, mas se nós estivermos buscando a sua presença, ele nos fortalece, ele nos conduz como nós devemos proceder. Eu vou dar um exemplo a vocês aqui. Houve uma situação, quando eu estava trabalhando, que o diabo ele armou uma cilada para mim. Vocês não imaginam o tamanho da cilada. Até hoje eu sofro consequência por causa dessa armadilha, dessa cilada de Satanás. Aí diz assim, Edilene, você deu brecha? De uma certa forma eu dei brecha, porque eu comecei a amizade com uma pessoa, então foi soltando ali coisas da minha vida. E quando você confia, você fala as coisas, mas você não sabe quem é que está do outro lado, se a pessoa realmente é sua amiga, seu amigo. Então, a pessoa usou estratégia para fazer algo que muito me prejudicou, né? Na época, muito me prejudicou. Eu perdoei. A gente não pode ficar, né? Que aquilo ali faz até mal a gente mesmo, se a gente ficar guardando um rancor, mágoa de alguém. Só que o dano foi causado, a consequência foram inúmeras.
foram inúmeras. Então, na época, houve uma situação em especial que a pessoa fez algo que eu ia perder meu... De todo jeito eu perdi o emprego, mas um deles, a situação chegou a um limite que eu ia sair sem receber meus recursos trabalhistas. Mas Deus, o Espírito Santo, por isso que eu digo a vocês, a importância de nós estarmos sendo conduzidos pelo Espírito Santo, porque Ele conduz o nosso caminho, Ele guia nossos passos. Vá por aqui, faça isso, faça assim. Ele vai dando as diretrizes, entendeu? E o que foi que aconteceu? Naquele especificamente caso, eu consegui receber todos os meus direitos. Por quê? Porque eu fui conduzida pelo Espírito Santo. Eu me ajoelhei e pedi: Senhor, o Senhor viu tudo o que aconteceu. Foi muita injustiça. Nesse fato aqui específico, que foi um fato, dentre outros fatos, houve um fato específico. Então eu disse: Senhor, eu entrego tudo nas tuas mãos, conduz da melhor maneira, me dá discernimento, sabedoria para que eu possa lidar com essa situação e eu não saia com a mão na frente e outra atrás, porque eu tenho aluguel para pagar, quase que não sai, aluguel para pagar, a casa cheia de gente, que eu estava com a minha filha, meus netos, minhas netas dentro de casa, a casa cheia, e eu tinha aluguel, água, luz, alimentação, aquela sobrecarga para cumprir, honrar meus compromissos. E se eu saísse com a mão na frente e outra atrás, como diz o popular, por isso que eu digo a vocês, a palavra do Senhor ela é verdadeira. Pode haver o dia mau, pode haver sim. Nós passamos, ninguém está imune a isso. Passamos por algumas adversidades, circunstâncias não desejáveis. Mas se nós estivermos buscando a presença do Senhor, Ele conduz os nossos passos em todos os aspectos, né? E Ele nos conduz a que nós possamos resolver aquela situação, mas na verdade quem está resolvendo é Ele. Só que Ele está conduzindo, ó, faça assim, faça assado, né? Faça dessa forma, eu vou te dar os recursos necessários para que você... Fácil não foi, viu? É como ele diz na escritura, a pessoa tem que guerrear, a pessoa tem que lutar. Se eu não guerreasse, eu fui para cima do inimigo. Eu digo: tu quer tirar o que é meu, mas tu não vai tirar não. Tu não vai tirar o que é meu não. Aí eu fui para cima. Como que você vai para cima? Em oração, né? Me ajoelhei, pedi ao Senhor: Senhor, me conduz o melhor caminho que eu devo, qual o recurso que eu tenho que usar, os procedimentos que eu devo agir, de que forma eu devo agir. Eu preciso receber meus direitos. Então o Senhor, Ele me conduziu, o Espírito Santo me conduziu e eu saí vitoriosa. Naquele aspecto ali, naquele específico, eu perdi o emprego, mas na época eu recebi, nem que não foi muito, mas deu para suprir as necessidades, né? Talvez, se eu não tivesse com tanta despesa na época, casa cheia, né? Aluguel, que é um valor que já vai-se embora quase o dinheiro todo. Então, eu tive que pagar o mês que tinha vencido e o mês que ia vencer. Porque eu sabia que, como eu não tinha perdido, aí eu tinha que adiantar para o dono do apartamento para não ficar em falta com ele. Foi difícil pra caramba, tem sido difícil pra caramba, mas eu tenho buscado força no Senhor. Então, a importância de nós termos temor e tremor às coisas concernentes a Deus. E sabermos que, como aquele povo de antigamente, não adianta você entregar oferta no altar, holocaustos, sacrifícios, né? E não estar em obediência, não ter temor, não estar se desviando, fugindo do pecado. Devemos sempre fugir do pecado. Embora somos falhos, embora somos pecadores, meros pecadores, porque a Bíblia diz, né? A palavra do Senhor diz que não há um justo que não peque. Nós pecamos às vezes por
pensamentos, se não pecamos por atos, mas pecamos por pensamentos, palavras, omissão. E, às vezes, conscientemente e inconscientemente, a gente faz algo que desagrada a Deus. Então, que nós estejamos sempre com essa consciência de estarmos, se algum momento pecou, se arrependa, se volte para o Senhor. Não deixe o inimigo botar na sua cabeça, você não tem condições de se batizar, porque batismo é para santo. O batismo não é para santo. O batismo é para pecador que se arrepende. É o sepultamento da velha criatura. Isso não quer dizer que se você vai se batizar, você nunca mais vai pecar. A intenção é nunca mais pecar, claro. Mas se pecar, você tem um advogado, você tem um Deus Todo-Poderoso que vai te perdoar, contanto que você tenha um coração contrito, arrependido, e que você busque o comprometimento de que você vai buscar não fazer mais aquilo. Você vai buscar se santificar com o Senhor. Amados, o mundo oferece muitas alegrias ilusórias, prazeres ilusórios, mas cada um de nós devemos nos preocuparmos com a salvação de nossa alma. Em vida, termos uma vida com a proteção do Senhor, os livramentos dele, a sustentação, né? A sobrevivência, porque se estamos no Senhor, ele vai cuidar de nós, ele vai se preocupar também com a nossa descendência, né? Com a nossa família. Então, que nós sejamos os verdadeiros adoradores dele, com excelência, adorarmos com excelência e intercedermos pelo próximo, intercedermos pela nossa família, buscarmos, guerrearmos, né? Se assim for preciso, guerrearmos contra as hostes espirituais, porque às vezes não consegue lhe atacar, aí vai atacar a família. Olha, existe um fato, que a pessoa fez uma maldade, tamanha maldade comigo, para me tirar minha base financeira. E até hoje vive dizendo, você está ouvindo orientação de quem nunca construiu nada? Querendo dizer que eu nunca construí nada. Veja a estratégia do maligno. Primeiro tirou a minha base financeira, para depois abrir a boca e dizer que eu sou uma pessoa que eu não posso pregar a palavra de Deus, porque eu sou uma pessoa que eu nunca construí nada. Quem não construiu nada deve ter sido ele, porque eu construí sim. Eu construí uma família maravilhosa. Eu tenho meus filhos. Deus já me deu oportunidades que a muitos o Senhor, muitas vezes, não dá. Não é que eu seja melhor, amados. Eu sou uma pessoa humilde. Mas a gente tem que reconhecer que Ele me delegou na vida oportunidades, cargos que muitos podem não ter tido a oportunidade. Então, o que eu estou dizendo isso aí? É privilégio nosso. Nós temos que agradecer ao Senhor. Senhor, muito obrigada pelas oportunidades que o Senhor já me deu na vida. Já trabalhei muito na minha vida em empresas grandes, multinacionais, entendeu? Ocupação de coisas que eu dizia, não, eu não tenho capacidade para isso, e Ele me capacitou. E eu tive êxito, cheguei até a liderança. Então, assim, nós devemos não nos basearmos no que o outro fala de nós, mas que nós saibamos da nossa identidade. Aquilo que Deus já colocou que você pode, que você é. Você é o que Deus já determinou que você é, que você seja. Então não importa, não é, que A ou B tente puxar seu tapete, A ou B não queira, porque o certo, amado, é a gente se compadecer da dor do próximo. Se você puder agregar alguma coisa, estender sua mão, estenda. Você se alegrar com o crescimento do próximo. Você se alegrar com alegria, porque assim diz a palavra